Em 6 de abril de 1992, Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desapareceu em Guaratuba, no litoral do Paraná, estado brasileiro que estava contabilizando dezenas de crianças desaparecidas no começo da década de 1990. 5 dias depois, um corpo de um menino é encontrado num matagal já em avançado estado de decomposição e bastante violado. O pai de Evandro reconhece aquele cadáver como sendo de seu filho. 3 exames de DNA foram realizados. Os 2 primeiros deram como inconclusivos e o terceiro bateu com o DNA de Evandro. Desse momento em diante, nada mais se sabe sobre o que teria de fato acontecido com o menino. O crime jamais foi investigado como deveria ter sido e tampouco se chegou aos autores da morte da criança. E até hoje, há grandes suspeitas se aquele corpo encontrado no matagal em Guaratuba seria mesmo de Evandro. O que acontece em seguida é um novo crime que colocou na cadeia 7 pessoas inocentes, que torturadas física, mental e juridicamente foram levadas a contar uma história da qual eles jamais participaram. O enredo macabro, que a imprensa tornou famoso no Brasil como os Bruxos de Guaratuba, foi todo imaginado e escrito por um novo personagem nesta história: Diógenes Caetano dos Santos Filho, primo de 2º grau de Evandro, que se auto-intitulava tio do menino. Diógenes sempre teve problema com uma das famílias mais tradicionais da cidade, a família Abage, especialmente com Celina Abage, que era a primeira-dama de Guaratuba, esposa do prefeito Aldo Abage. Para Diógenes, Celina teria sido a responsável pela separação de seus pais anos antes. Numa pseudo-investigação paralela àquela realizada pelo Grupo Tigre, Divisão Especial da Polícia Civil do Paraná, Diógenes Caetano escreve o que passaria a ser conhecido como Dossiê Magia Negra. Nesse dossiê, ele narra tudo o que imaginou ter acontecido com Evandro. Mas o que seria apenas uma ficção de gosto duvidoso passa a ser a linha de investigação oficial que Diógenes convence o Ministério Público do Paraná a seguir. O Ministério Público retira o Grupo Tigre do caso e coloca um outro grupo para colocar em prática o dossiê de Diógenes. Esse grupo é o Grupo Águia, da Polícia Militar do Paraná. Isso mesmo, a Polícia Civil foi afastada para que um grupo da Polícia Militar exercesse a função de investigar um caso civil. Só essa troca da Polícia Civil pela Polícia Militar já seria, em si, um problema constitucional. O dossiê Magia Negra coloca em prática o que parece ser mais um roteiro de vingança pessoal de Diógenes Caetano dos Santos Filho. Segundo ele, o crime contra Evandro havia sido todo premeditado por Celina Abage, que era a primeira-dama da cidade e também aquela que teria sido o motivo da separação de seus pais, além da filha de Celina, Beatriz Abage. O dossiê indicava que as duas teriam feito um ritual de magia negra com o corpo de Evandro, porque queriam manter o poder político da família na cidade. Detalhe que em 1992 não existia reeleição. Para manter sua versão de magia negra, Diógenes vai ainda mais longe e envolve o pai de santo, Oswaldo Marcineiro, que havia chegado a Guaratuba há poucos meses e foi colocado no dossiê como o líder da ação de satanismo. Ainda são colocados nessa história absurda outras 4 pessoas. Vicente de Paula, que era assistente de Oswaldo, Davi dos Santos, presidente da Associação de Artesãos de Guaratuba, que foi quem liberou Oswaldo a montar uma mesa de leitura de búzios, Francisco Sérgio Cristofolini, o dono da casa alugada para Oswaldo morar em Guaratuba, além de Ayrton Bardelli, que exercia o cargo de gerente da serraria de propriedade da família Abage. Para Diógenes, foi Ayrton que conseguiu um suposto pagamento para a oferenda de Oswaldo, pagamento esse nunca confirmado pelos bancos. Todas essas 7 pessoas eram e são inocentes. A maioria dos 7 personagens dessa história à época dos fatos sequer se conheciam. Outras pessoas também haviam sido colocadas no dossiê Magia Negra, mas o capitão do Grupo Águia da Polícia Militar, Valdir Copete Neves, tinha uma verdadeira obsessão pelo número 7 e queria que houvesse somente 7 culpados pela morte de Evandro. O capitão Neves acredita que seu nome, Neves, era Seven ao contrário. Seven, em inglês, significa 7.
Com o enredo definido, o torturador Valdir Copete Neves, junto com a ajuda de outros policiais de sua divisão, usou de violência física e moral para conseguir que os 7 repetissem o que ele queria ouvir. A arrogância de Neves era tão altiva que ele ainda gravou todas as sessões de tortura. Em 2018, Ivan Mizanzuki, jornalista e professor de história, produziu o podcast Projetos Humanos Caso Evandro, em que revisitou o crime e conseguiu pela primeira vez dar voz aos 7 inocentes que foram julgados e alguns condenados como culpados. Graças ao trabalho de Mizanzuki, em 2021 veio à tona a fita gravada pelo Capitão Neves com as torturas sofridas por suas vítimas. Se existia alguma dúvida, agora só há uma certeza. Celina, Beatriz, Osvaldo, Davi, Francisco, Ayrton, Vicente. Todos são inocentes. Os 7 não são bruxos, não praticaram e nem praticam magia negra. Cabe ao Ministério Público e ao Governo do Paraná o máximo de retratação que os 7 podem receber, a começar por um pedido de desculpas e a anulação de suas condenações. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor de Investigação Criminal. Eu converso agora com o Dr. Luiz Carlos de Oliveira. O Dr. Luiz foi o delegado, à época, do crime, lá em 1992, o delegado do caso Leandro Bossi. Mas esse caso, como sabemos, sempre se cruza com o caso Evandro. Então, o doutor, inclusive, o doutor Luiz vai me contar alguns detalhes sobre também o caso Evandro. Mas quem vai me falar tudo isso é o doutor Luiz. Doutor Luiz, tudo bem? Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por conseguir conversar. Eu que agradeço e eu vou procurar ser o mais esclarecedor possível para que as pessoas entendam como tudo aconteceu. Exatamente. Então, pegando exatamente isso que o senhor falou, eventualmente eu posso chamar o senhor de você? Tudo bem? Por favor, fica melhor até para o meu ego. Então tá bom, então eu vou chamar de você. Pegando exatamente isso que você já falou, como é que esse caso começou na sua vida? Quando que começa tudo? Que caso é esse? 1992, aparece um caso na mídia colocando um encontro de um cadáver e 7 acusados de terem cometido um ato de magia negra e que estava envolvido a mulher, a filha de um prefeito e 5 outras pessoas, 5 homens envolvidos, 7 pessoas. Quando eu tomei conhecimento através da mídia, a primeira impressão, eu estava deitado, eu levantei e falei, tem que existir a pena de morte. E naquela oportunidade, quis o destino que, passado algum tempo, esses mesmos 7 acusados, alguns homens, confessaram, supostamente, o sequestro do menino Leandro, que havia sido sequestrado no dia 15 de fevereiro, sendo que o outro desapareceu dia 6 de abril. Mas a notoriedade se deu muito mais em abril do que propriamente em fevereiro. Aí o que aconteceu? Foi designado um delegado para investigar o caso Leandro, tendo em vista que os 7 acusados, os 5 acusados, teriam confessado também aquele sequestro. E fui designado. Fui designado até por pedido que eu fiquei sabendo posteriormente da juíza da comarca de Guaratuba. Ela ligou ao delegado-geral pedindo a minha presença nesse caso. Ela havia me conhecido um pouco tempo atrás e pediu a minha designação e o delegado-geral insistiu que eu fosse. Eu não queria ir porque eu era titular do 5º Distrito e ele então pediu que eu fosse, determinou que eu fosse e ficasse 30 dias em Guaratuba, especificadamente para o caso. Quando eu lá cheguei, aliás, antes de lá chegar, eu fui ao presídio para interrogar os acusados, tendo em vista que eles haviam confessado o crime de Leandro, o sequestro de Leandro.
Já haviam sido presos pela morte de Evandro. Então, fui até o presídio, em presença juntamente com o promotor, na época, e lá o primeiro passo que nós tomamos foi simplesmente conversar com os acusados e perguntar a eles se eles haviam feito ou não aquele tipo de fato, aquele crime bárbaro. E qual foi a minha surpresa quando Oswaldo Marceneiro me disse que não aguentava mais e que não, ele não tinha praticado aquele fato e nem tampouco o outro. Isso me chamou a atenção e eu fiquei extremamente preocupado. Tomei as declarações ali, interroguei o Oswaldo, interroguei os demais. Posteriormente, fui ouvir Dona Celina Bage, dentro do presídio feminino, e fui a Guaratuba. Chegando em Guaratuba, o primeiro passo intrigante dentro da investigação é, num balneário pequeno, o sumiço de 2 crianças, num período de 3 meses, trazia uma desconfiança incrível, porque não tinha como, nunca tinha acontecido um fato como aquele, no espaço de 3 meses, 2 crianças desaparecem. Aí nós ficamos sabendo que a pessoa que havia sido testemunha ou supostamente teria visto o sequestro do Leandro era também quem tinha feito a acusação no caso Evandro, aos 7 acusados e a mulher e a filha do prefeito, Celine Beatriz Abage. Aí a situação começou a ficar um pouco estranha e eu resolvi chamar a mãe do menino Evandro, Dona Maria. Era 10 horas da noite, eu perguntei se ela gostaria de falar comigo, ela disse que não tinha carro para se dirigir até a delegacia, eu disse a ela que se ela quisesse eu mandaria uma viatura buscá-la, ela disse que viria e veio. Lá chegando, eu perguntei quem é que tinha feito o reconhecimento do corpo, ela me disse que tinha sido o marido. De que maneira? Pelo dedo mindinho do pé. Achei estranho, mas fui conversando com aquela mãe, porque era uma mãe que havia perdido um filho, supostamente daquela forma. E aí eu perguntei a ela se na criança todo mundo tem uma marca de nascença, e se na criança não teria uma marca de nascença. Ela me disse que teria uma meia-lua nas costas. Eu encerrei aquela conversa preliminar e ela foi embora para a casa dela, eu não conseguia nem dormir direito. E de manhã fui ver, eu tinha acesso a algumas fotografias e fui ver aquele cadáver, não tinha essa marca. Isso ainda fez com que eu tivesse mais convicções. E aí começaram a acontecer situações de mídia. Começaram, por exemplo, porque os acusados na época, falando coisas assim que eram insanas, falaram que entregaram a criança para uma gringa, que a gringa era gorda. E naquela oportunidade existia, lá em Guaratuba, um grupo da Seita Luz, que era comandada por Valentina de Andrade. E naquela oportunidade, nós então solicitamos a prisão temporária de Valentina, o que não nos foi concedido, diga-se de passagem, graças a Deus, porque é uma pessoa que não tem nada a ver com o caso, e lamentavelmente fizeram elucubrações sobre Altamira, no Pará, e essa pessoa acabou realmente sendo muito prejudicada. Teve outras pessoas de destaque no grupo, que hoje são pessoas de destaque nacional, mas não vamos tocar nesse assunto. Realmente, então, houve certos detalhes e coincidências que acabavam trazendo dúvidas quanto à identificação do cadáver. De que maneira? Desculpe. Aconteceu que o cadáver foi encontrado seccionado, sem as mãos, aberto no corpo, sem as vísceras, sem o coração, sem os olhos, escalpelado, sem as orelhas. Óbvio que como é que alguém pode reconhecer um cadáver daquela maneira? De maneira nenhuma. Aí
ao lado do cadáver, numa árvore, tinha pendurado a chave que supostamente o menino Evandro sumiu no dia do desaparecimento. Ora, se o menino teve as mãos seccionadas, todo aquele transtorno, quem trouxe a chave? Como é que a chave foi aparecer pendurada na árvore? Aí aparece um chinelo que supostamente o menino usava no dia do desaparecimento. O local do encontro do cadáver era cheio de barro. O chinelo estava totalmente limpo. Então fazia com que alguém quisesse vincular o chinelo e a chave à identificação do cadáver. E eu insisto com vocês para que procurem desarquivamento do caso Leandro, que hoje encontra-se arquivado, porque naquele inquérito, naquela oportunidade, eu já pedi ali um exame de DNA no cadáver com a família de Leandro, porque eu suspeitava que poderia ser o Leandro Bossi, aquele cadáver, mas o Evandro não era. Tá? O Evandro não era. Por que o Evandro não era? Porque tinha uma foto do menino Evandro, quando ele desapareceu, com uma bermuda. Essa mesma bermuda é que encontrava-se no cadáver que colocaram no caixão para ser velado. Essa bermuda no cadáver eram shorts. Então, existe o enrijecimento cadavérico, mas não na proporção de uma bermuda transformar-se num shorts. Tá? Então, tudo isso foi trazendo convicção e tudo mais e tal. E eu sentia um ambiente hostil por parte da juíza, na época, e também, por que não dizer, por parte do Ministério Público, que pediu a minha saída do caso, aonde eu ali fiz um despacho e que os senhores, se forem atrás do desarquivamento, terão acesso do caso, do inquérito Leandro Bossi. Então, tudo isso aconteceu em 1992. Em 1994, eu me torno amigo do deputado Aníbal Cury, que era um homem poderoso dentro do Estado. Isso em 1994. Eram amigo de Aldo Abage, era vizinho, inclusive, e também compactuava da mesma opinião da inocência das mulheres e também dos homens. Porque quando a gente fala em 7 acusados, todo mundo, pela classe social, sempre fala em as bruxas, não são as bruxas. São 7 acusados. As pessoas, quem colocou as bruxas de Guaratuba, essa nomenclatura veio da mídia, que fazia extremo sensacionalismo durante um mês, no horário nobre, que eram 8 horas da noite. Então, tudo isso foi trazendo transtorno. Aí, o que acontece? Em 1994, 95, aparece um cadáver em Guaratuba com a cueca de Leandro Bossi. Tá? Foram, naquela oportunidade, já pensando nos primeiros casos, fizeram um exame de DNA. Qual a surpresa quando souberam que aquele cadáver pertencia a uma menina. Então, quem deu aquela cueca do Leandro para que aquele corpo fosse vestido com aquela cueca, ou ficasse ali para querer vincular a cueca, Leandro, ou aquele cadáver, o segundo cadáver, quem é que trouxe ali? Será que a pessoa que deu acesso ao primeiro cadáver, que não é de Evandro, diga-se de passagem, e vou dizer por quê. Pela primeira vez, na oportunidade, eram 2 casos. O meu era o caso Leandro, o outro delegado, o caso Evandro. E ninguém ficou sabendo, porque o caso foi mandado para Belo Horizonte, que era o único lugar que fazia exame de DNA na época, que era através do médico Sérgio Danilo Pena. Sérgio Danilo Pena fez os exames e sempre pedindo mais material.
não encontrava conclusão naqueles materiais enviados até então. Futuramente, mandaram um material que houve a convicção que tratava-se do menino Evandro. Inclusive, o próprio historiador do caso se apega a esse lado, o que eu lamento, porque é o seguinte: você é historiador, policial sou eu. Você pode ser bom no teu trabalho, no meu sou eu. Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu guichê é um leão. E isso teve muito transtorno. Qual o material que foi enviado para fazer esse exame de DNA? Ninguém sabe, porque num caso complexo como esse, tem que haver assinatura do advogado da defesa, do promotor e do delegado. É assim que funciona. Não simplesmente mandar o material. Que material que foi? Quem sabe? Quem viu esse material? Que pode ser um material, inclusive, que nem seja daquele cadáver? Acredito que possa ser, de repente, um dente de leite. Toda mãe não possui um dente de leite. Nós não temos conhecimento de que material. O médico, o doutor Sérgio, sempre se furtou a qualquer tipo de entrevista. Ou até mesmo algum material dos irmãos do Evandro? Pode ser de qualquer pessoa que eles tivessem acesso e que poderia ter parentesco. Nós não sabemos qual o material que foi enviado. Aí eu vou fazer um parênteses na investigação. Na oportunidade, não era como é hoje, tão difícil, você depende de autorização judicial para você conseguir uma conta telefônica ou qualquer coisa nesse sentido. Naquela oportunidade, eu tinha acesso às contas telefônicas que eram da Telepar. E eu consegui a conta de telefone de Dona Irene Gastaldi, que era falecida hoje, mãe de Diógenes. Tá? E o Diógenes morava com ela. Naquela oportunidade, tinha ligações todos os dias. Falhava no sábado, mas no domingo tinha. Falhava no domingo, mas na segunda tinha. E, consecutivamente, o ano inteiro. Quando chega em abril, no dia 2 de abril, as ligações cessam. Param ligações. Fica sem ligações dia 3, dia 4 e dia 5. Que nós acreditamos que foi justamente o dia que Diógenes, de alguma maneira, levou essa criança embora do país. O Evandro? Tá? Eu acredito que sim, o Evandro. Porque, melhor só, depois toda a história se baseia em relatos do Diógenes. Ele veio ao Celso Carneiro do Amaral, que era o procurador do Ministério Público, fez o seu relato, já apontava assassino sem ter corpo, e foi tirado o Grupo Tigre, foi colocado o Grupo Águia, aí vem conflito de ego. Ah, esse não presta, eu é que presto. Então vou fazer rapidamente. De que maneira? Da maneira com que eles aprenderam. Que não aprenderam nada. Quem faz investigação é a Polícia Civil. A Polícia Militar é excelente no trabalho dela, no trabalho preventivo, que é o mistério dela. A Polícia Judiciária é feita pela Polícia Civil. Então, aconteceram todos esses fatos. Mas, doutor Luiz Carlos, agora você me trouxe muita coisa, eu preciso só... eu quero voltar a alguns pontos. Por favor. O senhor, por exemplo, quando o senhor traz o relato que o corpo, o material genético enviado para o laboratório de Belo Horizonte, talvez não fosse daquele cadáver encontrado, porque, se eu não me engano, sabemos que foram 3 exames de DNA feitos, né? Os 2 primeiros negativos e não conclusivos, e o terceiro deu positivo. Então seria, exato, no momento que manda mais material para o terceiro, que poderiam ter enviado material ou dos irmãos do Evandro, ou um dente de leite do Evandro, segundo a sua análise. O delegado desse caso, ele não teria que saber o que ele tinha mandado? Eu acho que ele deveria saber, vocês deveriam perguntar a ele que material que foi levado
e encaminhado. Ele deve ter conhecimento disso. Mas o senhor sabe, vocês conversaram na época, alguma coisa? Não, nós não tínhamos muita afinidade posterior a esse caso. Tá. É uma boa... Nós tínhamos bom relacionamento antes desse caso. E depois do caso Evandro e Leandro, não mais? Não mais. No caso do Leandro, essa cueca encontrada, eu até entrevistei os familiares do Leandro e tal. Dona Paulina? A dona Paulina não, porque ela está muito doente, ela não consegue, mas entrevistei os filhos. Mas é ela que sabe, Beto, é ela que sabe tudo. Eu sei, o Ademir também me deu entrevista e o Lucas que ficou pelo parte do pai. A cueca que ela diz, pelo que os filhos falaram para mim, ela acha que pode ser. Mas eu vi a foto, não é nem uma cueca, pode ser uma calcinha ou uma cueca. É bem de criancinha mais pobre, a época, que você compra um tipo de peça de roupa que serve para menino e menina. Ela mesma, ela acha que pode ser. Na verdade, até inclusive essa peça de roupa pode nem ser do Leandro. Estou errado? Não, essa peça pode ser e pode também não ser. Porque, veja bem, a pessoa que fez o primeiro fato foi justamente a pessoa que provavelmente fez o segundo. E ele tentou fazer a ilação exatamente como fez no primeiro, mas as pessoas estavam já meio que ressabiadas pelo fato do primeiro caso. E aí, então, rapidamente fizeram o exame de DNA. Dona Paulina, quando eu a entrevistei, ainda moça, ela é muito introvertida, mas sabe mais do que falou. O que ela sabe? Olha, é difícil você falar o que ela sabe, mas vou contar para você uma impressão de um policial. Ela sabe mais do que falou. Ela sabe onde o Leandro estaria? Eu fiz uma indagação a ela, dizendo que eu iria propor a exumação daquele cadáver para fazer justamente o exame com ela, que era do cadáver que fechou para o Evandro. Exato. Mas falei a ela que eu iria pedir uma exumação para fazer o exame justamente com ela, que era genitora. E, pasme, ela disse para mim, por favor, não mexa com aquele cadáver, deixa lá. Então, eu não sei o que pensar, porque esse caso é muito contraditório. E se você pensar em termos de generalidade, ele foge à regra em todos os aspectos. Esse cadáver que seria o Evandro tinha até algodão já no nariz, não tinha elementos que seriam do ML já? Eu não tive acesso ao corpo, eu não vi o corpo quando foi encontrado, mas pessoas que viram disse que esse corpo parecia que estava congelado e tudo mais e tal. São pessoas leigas, tá? O perito que falou comigo também não acredita em seccionamento, ele acredita em sacabocadura de animais e tudo mais e tal. Eu não posso dar opinião da qual eu não estou competente. É muito comum um corpo colocado na selva ou na mata, os bichos comerem as extremidades, né? Ela vai para os dedos, os pés, orelha, cabelo, rosto. Os animais comem as extremidades. Aí, esse cadáver pode ter sido... os bichos ali, é um lugar fechado, é mata fechada. E não se chegou... E o que acontece? Não se falou dos bichos à época. Por quê? Porque era mais conveniente falar de bruxaria? Não, vou contar para você. Bruxaria, na verdade, foi colocado pelos próprios policiais e mídia. Porque, na verdade, ali existia uma série de fatos errados que as pessoas poderiam ter questionado, principalmente a mídia, que tem o dever de ouvir os dois lados. E, de repente, para eles ficaram convencidos que aquelas pessoas teriam praticado aquele fato de uma maneira... Porque, veja bem, 3 daqueles homens eram amigos, 2 não tinham relação nenhuma. Sérgio e Bardelli não tinham relação nenhuma. O De Paulo, Oswaldo e Davi.
A Celina não tinha ligação nenhuma com esses homens, a não ser conhecer a mãe do Cristofolino, o Cristofolino e o Bardelli. Os outros 3 nem conhecia. Dona Celina é católica. Beatriz talvez gostasse de Umbanda na época e tinha interesse, talvez, no Pai de Santo. Não sabe. Entendeu? Então, esses são fatos que aconteceram, de falar como bruxaria e tudo mais e tal, mas, na verdade, foi tudo, de repente, montado de uma maneira que não tinha como sair mais. Aí colocaram os Evandro 7 letras, sumiu no dia 7, porque são 7 acusados. E você tem uma ideia, eu fui fazer uma busca e apreensão com a Polícia Militar, com uma ordem dada pela juíza daquela comarca de Guaratuba, para quebrar a casa de uma pessoa, uma calçada na frente de uma pessoa. Por volta de 10, 11 horas, nós fomos lá, porque eu tomei aquela ordem do policial militar, que era o capitão, e aquela ordem mandava que a autoridade fosse ao local, e a autoridade era o delegado. Eu fui até o local. Chegamos lá, nós quebramos a calçada do homem por volta de 11 horas, ele na janela em cima, assustado com sua esposa, e encontraram lá um alquidar, um fio de cobre, qualquer coisa, porque Guaratuba é uma cidade bastante mística. E 85% da cidade tem essas atividades de misticismo. E a história que colocava-se é, olha, vai ter mais um acusado, vai ter o 8º acusado. Isso tudo repercutiu por causa dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa chama-se Antônio Costa. Ele era o testemunho dos homens que estavam comendo a dobradinha quando foram acusados. Logo, ele teria que ser aniquilado, anulado. E quem tomou as declarações dessas pessoas todas? A juíza de Guaratuba, que infelizmente não quero falar nada, porque infelizmente ela já faleceu. Só para as pessoas entenderem, se você não assistiu a entrevista do Oswaldo Marceneiro, ele conta isso. O grande álibi dele é que ele estava comendo uma dobradinha num restaurante no dia que o Evandro some. E as pessoas que estavam com ele, inclusive Antônio, eles passaram a negar, né, esse almoço. Essa versão porque eles foram, a Polícia Militar lá, o P2, o Grupo Águia, foi bem persuasivo para que essas pessoas não falassem a verdade. Estou errado, doutor? Está muito certo. Você vê a que ponto chegou essa intransigência, que até os padres, que na oportunidade Dona Celina e Beatriz estiveram, se negou a testemunhar. E estiveram juntos. Aí o senhor entrou nesse caso, o Leandro, como o senhor contou, ele acontece antes do Evandro, mas ele passa a ser investigado depois. O senhor acha que esses 2 casos estão cruzados? A mesma pessoa que pegou o Leandro pegou o Evandro, ou eles são distintos? Na verdade, eu acho que são os 2 casos conexos. Eu entendo que houve uma adoção ilegal e que Leandro foi levado, sequestrado, e que, na oportunidade, Leandro, por ser menino de rua, o pai pescador, a mãe uma camareira, seria mais fácil. Mas Leandro, por qualquer motivo, talvez, tenha sucumbido. E havia necessidade, rapidamente, de se pegar alguém com as mesmas características. E aí foi pego o filho do meio do Dona Maria e do seu Ademir, que era primo do Diógenes, e que não havia nenhuma amizade muito sólida na oportunidade. Era uma amizade meia atritada. Mas quem teria feito esse sequestro teria sido o Diógenes? Esse sequestro foi dito pelo Diógenes, que a criança foi sequestrada. Nós acreditamos que possa ter sido, porque veja só as condições do que aparece. Em determinada época, eu vou voltar lá atrás do nosso depoimento, para que faça sentido. Em 1994, fiquei amigo de amigo, o delegado-geral teve uma notícia de que foi preso uma pessoa na Operação Praia que estava falando coisas a respeito do caso Guaratuba.
O delegado-geral veio até a minha pessoa e disse se eu queria ouvir essa pessoa. E eu disse que ouviria, mas na presença do delegado corregedor. Isso foi feito. Essa pessoa chama-se Euclídio. Trouxe essa pessoa, o interroguei. O que ele falou? Que ele era mateiro, lenhador, estava no mato. Quando chegou um Opala com 2 pessoas, ele se escondeu atrás de uma florestadora lá, de uma moita. Ele se escondeu atrás de uma moita e desse carro desceu Diógenes e Paulinho. Se eu não me engano, é Paulinho Mangueira. E jogaram um pacote embrulhado num jornal. E subiram no carro e foram embora. Então Euclídio saiu de trás da moita, olhou e era um cadáver de uma criança. Uma coisa que ficou bastante acentuada é que, posteriormente, o Euclídio veio morar com o Diógenes. O Diógenes estava bancando o Euclídio. Talvez vocês não saibam, mas o Diógenes também, na época, andou trazendo os presentes do seu João Bossi, que era o pai do Leandro Bossi. Então, da onde tinha tanto dinheiro para bancar essas pessoas, para realizar esse tipo de ação? E o Euclídio, esse corpo jogado é o corpo depois colocado... Foi achado. Então, quem acha é o Euclídio. O Euclídio, não. O Euclídio achou a primeira vez, que foi deixado lá. Quem foi encontrado, os cadáveres, foi posteriormente um grupo de pessoas. Nada a ver com o Euclídio. Então, o Euclídio viu antes o cadáver e não falou nada? Antes do caso, exatamente, não falou nada. Mas ele não deveria ter sido preso, então, ou alguma coisa? Porque... Olha, na verdade, deveria ter sido preso ele e tantas outras pessoas que você não imagina. Porque ele ele viu, e era o Diógenes que ele viu saindo do Opala? Ele disse que era o Diógenes e o Paulinho Mangueira. Então, assim, só uma coisa, o senhor acha também, o Leandro e o Evandro teriam sido sequestrados e eles estão fora do Brasil? Eu acredito que o Leandro, por qualquer motivo, tenha perecido. Não sei por quê, eu acredito nisso. E, em virtude disso, desse desaparecimento, dessa situação, era necessário alguém com as mesmas características. Foi pego o Evandro. Então, por isso que o senhor acha que esse cadáver seria o Leandro? Exato. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês entenderem. Quando eu tive as contas da dona Irene Gastaldi, numa dessas ligações, tinha uma ligação de Aruba. E isso me deixou muito preocupado. Eu disse ao delegado-geral daquela ligação, ele não acreditou muito, e eu fui até Aruba. Fui em Aruba, fui naquela localidade, naquela casa, e quando eu cheguei naquela casa, já com 2 equipes, foi me designado pelo chefe da polícia de Aruba. Nós chegamos na casa, estava lá uma pessoa que é brasileiro, que já tinha problema na furto e roubo de veículo. E ele disse que o primo do Diógenes estava naquela casa e já tinha retornado para o Brasil. E por isso a ligação de Aruba. Isso, é a ligação de Aruba. Mas eu não acredito que tenha a ver, na verdade, com o desaparecimento. Tá? Posteriormente, a nossa ida lá, eu fiquei convencido disso. Mas nada obsta que essa criança tenha saído via Cidade de Leste. Tanto que o Diógenes escreve sobre isso no livro dele, né? O senhor leu o livro dele, não? Não, eu não li, até porque não acrescenta em nada. Não, é que ele fala disso, ele fala que durante alguns dias perceberam estar sendo vigiados e seguidos. As pessoas de Aruba, esse primo dele e esse amigo dele, ele escreve. Aí ele fala assim, algumas vezes perceberam estar sendo filmados. Finalmente tiveram seu apartamento invadido por diversos homens armados, metralhadoras e portando filmadoras. O apartamento foi todo revistado e quando um deles, mais tarde, soube se tratar do delegado Luiz Carlos de Oliveira, encontrou os recortes de jornais e dava pulos de alegria. Aqui estão as provas. Que jornais são esses que ele disse que o senhor encontrou?
Não houve nada disso. O jornal que eu encontrei foi um que ele mandou, uma capa do jornal, numa carta que ele mandou lá para o cara de Aruba, para o primo em Aruba. Não tive nunca em apartamento nenhum, isso é mentira dele. Esse jornal, eu peguei uma folha de jornal na carta que foi endereçada para o primo lá em Aruba. Aí ele, vou deixar o senhor bravo aqui. Aí ele fala assim, foram todos levados para uma delegacia e mantidos ali durante toda a noite sob terrível tensão. Sofreram torturas psicológicas para contar onde Evandro estava escondido. Como obviamente nada poderiam dizer, acabaram sendo soltos. Este episódio foi levado ao conhecimento do promotor Antônio César Sioff de Moura. Interessante ver como o delegado foi dedicado enquanto fazia turismo em Aruba e recebia diárias. Todavia não foi capaz de resgatar o cadáver de Leandro Bossi, que estava tão perto, mesmo havendo confissões do Oswaldo. É isso que ele escreveu pelo do senhor aqui, dessa parte de Aruba aqui. Então, Aruba, na verdade, o senhor foi ver o que eram aquelas ligações feitas de Aruba para a casa da mãe do Diógenes, é isso? Exatamente, e não teve diária nenhuma. Não existiu diária nenhuma para aquela localidade. Eu fiquei ali num pacote de 5 dias. Não teve diária nenhuma. E outra, ali foi encontrado esse telefone. Esse fato que ele falou que foi para uma delegacia, que deixei as pessoas lá, isso nunca existiu. Isso é um fato mentiroso. Tá? É uma coisa a ser questionado por vocês, quem está lendo o livro, e falar para ele, cara, qual delegacia que foi? Aonde foi isso? Doutor, ele vai ficar desmascarado. Hoje o Diógenes, ele tem uma aceitação muito baixa da verdade dele, né? Para dizer que ele não é uma pessoa confiável em cima das coisas que ele escreveu, falou o que viu e já se provou que não é. Então, assim, eu só estou trazendo o livro que ele diz, porque nós tentamos entrevistar o Diógenes, e de novo reforço aqui que o canal está aberto a ouvi-lo, se ele quiser falar, e ele mesmo diz que tudo que ele tem a dizer está no livro que ele publicou. Então, no livro dele, ele fala mais uma dessas partes, agora falando sobre Aruba, até como autodefesa em cima do que o senhor está contando, que o senhor tem essa linha de investigação onde apontaria ele como o sequestrador das crianças, é isso? Exatamente, nós estávamos todo o tempo direcionado a ele sabe disso. Porque nós tínhamos conhecimento e temos conhecimento que foi ele que fez toda a trama. E a preocupação dele está exatamente aí, porque embora determinados tipos de delitos já estejam prescritos, o que não está prescrito é a honra dessas pessoas e a sofridão que tiveram no cárcere e na vida, de terem sido achincalhados a vida toda. E hoje, pessoas até com problemas emocionais, outros já morreram. A gente vai entrar daqui a pouco exatamente nessa parte da tortura dos 7 inocentes, tanto que o nosso programa chama os 7 inocentes do caso Evandro. Não é o caso Evandro em si, é o quanto 7 pessoas inocentes foram transformadas em bruxos e bruxas e tiveram a sua dignidade, a sua honra, o seu físico e a sua alma tão danificadas. Mas só para a gente terminar um pouquinho antes do Leandro e do Evandro, essa menina encontrada seria mais uma vítima dessa pessoa da mesma? Ela estaria conectada a Leandro e Evandro? Olha, na verdade, o que vocês não entenderam é que Diógenes tem acesso ou a algum coveiro, ou alguém que trabalha no Instituto Médico Legal, que providencia esses corpos a ele. Não existe nenhum tipo de cadáver, nem essa menina, nem isso. Vai saber se um coveiro que fez um velório, um enterro, depois foi lá e vendeu para o Diógenes, ou para quem quer que seja. Entendeu? Isso é que tem que ser questionado. Saber de onde ter vindo esses corpos. Porque assim ele conseguiu... Fala, desculpa. Da onde saiu o primeiro, saiu o segundo. Porque seria uma forma de ele levando... Eu não estou acusando, estou levando em consideração o ponto de vista do Dr. Luiz Carlos. Sendo ele o sequestrador de Leandro e depois de Evandro, ele tendo 2 corpos encontrados, ele resolveria o problema do sumiço, é isso? E ninguém ia encontrar ele como sequestrador.
Não, Ele ia abafar o caso. Não, na verdade é coisa de psicopata. Esse segundo encontro de cadáver era desnecessário, até porque hoje qualquer encontro de cadáver vai ser submetido a exame de DNA. Aquele primeiro caso fez escola, tá? Então não existe mais. Agora, naquela cabeça dele, ele imaginou que provavelmente faria aquilo e iriam vincular aquele cadáver ao Leandro. Então foram as pessoas. Porque, veja bem, todo momento o Leandro, o Diógenes aponta a Baía de Guaratuba como sendo o local do corpo do Leandro. Se ele aponta, ou ele estava lá e ouviu. Não tem como. Como é que você aponta? É a mesma coisa ele apontar o assassino antes de ter corpo. Como é que você tem essa capacidade? Se ele tem essa capacidade, eu quero ele do meu lado. É o melhor do Brasil. No caso, seria uma boa forma de resolver logo os casos, né, doutor? Tudo! Ele é o cara. Doutor, no caso quando o senhor vai visitar, quando o senhor vai interrogar o Oswaldo Marceneiro, Vicente de Paula e o Davi, o que o senhor vê? Como eles estavam? Como é que eles se revelam para o senhor? Tinha um promotor? Como é que foi essa história toda? Estavam todos muito acuados. Todos muito acuados. E quando eu trouxe o Oswaldo e perguntei a ele se ele havia feito aquele tipo de delito, ele, de uma maneira corajosa, virou para mim e falou: não, delegado, eu disse, eu posso falar com o senhor? Falei, claro. Nesse momento, o promotor se revoltou e disse que nunca tinha visto o preso querer falar com o delegado e não o promotor. E eu disse a ele que ele tinha esse direito, que ele, se queria falar comigo, ele ia falar. Nós fomos a uma sala no reservado e ele tirou a camisa e ele estava todo cheio de hematoma nas costas. Então, ele era agredido, foi agredido. Eu relatei esse fato ao promotor e futuramente, obviamente, foi pedida a minha substituição no caso. E isso não traz aqui nenhum demérito, porque eu fiz o que podia fazer. E até hoje, todos, sem nenhuma pessoa, acreditam na inocência dos 7, porque são inocentes. São inocentes. Existe uma bandeira aí de fazer a defesa dos injustiçados, porque eu vou te contar uma coisa. Não existe nada pior do que a injustiça. Seja ela para quem quer que seja. A injustiça dói mais do que uma verdade, muito mais. Eu perguntei para a Beatriz Abaggio o que doía mais para ela, a lembrança da tortura ou a injustiça com ela. Ela fala, a tortura eu resolvo, a dor ficou lá atrás, a injustiça é permanente, né? Todo dia ela é colocada como culpada pela morte de um menino, coisa que ela não fez. A injustiça, ela é aquela marca que fica, né? Exatamente. Não é simplesmente com a Beatriz. São 7 pessoas. São 7, não Você vê o Oswaldo, a filha do Davi ontem completou 1 ano. Imaginem, esse rapaz não era nem para ter essa felicidade. O Oswaldo, que posteriormente teve 2 outros filhos, se escondendo. O De Paula, já falecido. O Sérgio Cristofolini, que não quer dar entrevista porque pirou dentro da cadeia. O Bardelli, que é uma pessoa do bem, que não tinha estrutura nenhuma para ficar dentro de uma cadeia. Aliás, ninguém tem uma estrutura para ficar dentro de uma cadeia. A dona Celina, uma senhora que... Uma senhora, e vou dizer de uma coisa aqui para nós que temos que saber. A cadeia também é feito de presos, e presos são seres humanos. Dona Beatriz e Beatriz ficaram presas ali, a condição social delas era diferente dos demais. Logo, elas tinham uma convivência muito melhor do que os outros. Tá? Não que a prisão seja fácil para um ou para outro, mas se você tem um poder econômico melhor, fica mais fácil a sua estadia. Apesar de que, fazendo justiça aqui também aos presos, no caso, o Oswaldo, o Davi e o Bartelli me falam que eles foram muito bem tratados pelos presos dentro da cadeia.
Inclusive, os presos davam uma certa proteção para o Oswaldo, porque eles sabiam que eles eram inocentes. E quem batia mesmo neles eram os policiais, né? Não os presos. O Oswaldo, ele contou uma coisa que eu achei terrível, assim, onde vai o limite do medo humano. Ele está voltando a ir a médicos este ano. É verdade. Ele não ia a médicos com medo de o médico maltratar ele, e ele não cuidou da saúde. Eu vim encontrar o Oswaldo há cerca de 2 meses por áudio. Nós nunca nos encontramos pessoalmente. E o Oswaldo me mandou um áudio que me deixou profundamente emocionado, me chamando de anjo de luz, e aquilo foi muito, muito, muito forte para o meu íntimo, porque, na verdade, é assim, ó, eu sou um ser humano como qualquer um outro, sujeito aos intempéries da vida de qualquer um outro. Porém, eu sou um policial, e um policial deve ser sempre a verdade como seu símbolo. E toda a minha investigação sempre foi para a verdade, seja ela como for, doa quem doer. A verdade tem que prevalecer, sempre. A defesa ou a acusação independe de qualquer coisa. O júri é um teatro. Nós temos que vincular a verdade. O Oswaldo falou que ele fala que você foi o primeiro anjo que apareceu, porque eles estavam com medo de tudo e todos, né? Porque você tinha um secretário da segurança falando que soltariam eles no meio da praça pública para ser linchados. Você não tinha defesa da imprensa em momento nenhum, pelo que o Oswaldo conta, jornalistas vendo ele sendo torturado e não fazendo nada e querendo só a história para dar audiência. Então eles se sentiam sem proteção nenhuma. Você foi a primeira pessoa que ouviu eles. Por isso que ele fala que você é o anjo de luz dele, um dos anjos que aparece no momento. Olha, eu acredito muito que é isso mesmo que você falou. A única pessoa que deu a possibilidade dele dizer se ele fez ou não aquele crime bárbaro. Foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de falar. Sim. Eles, outros tantos, tá? Nós tivemos aí uma série de fatos dessas pessoas que não condizem à realidade daquilo que falaram. Deram bebida. Ora, a circunstância que foram levados a essas pessoas é uma tortura extremamente grave, não só psicológica, física, no seu âmbito total. Doutor, quando o senhor vê que eles estão sendo torturados e que aquela confissão é por tortura, o senhor fala para o promotor, é isso? E o que eles fazem? Exatamente, eu falei que ele havia sido torturado, que ele estava cheio de hematoma nas costas, e ele me declarou que aquilo era feito pelos guardas de presídio, tá? Nem pelos policiais militares, era pelos guardas que trabalhavam naquela localidade. E ele me falou que ele apanhava tudo. E os presos, por sua vez, é óbvio que ele tem a lei dele lá, tá? E ele sabe muito bem quem é culpado e quem é inocente. O preso sabe de tudo lá. E o preso, uma vez, chegou para o Oswaldo, isso é um relato do Oswaldo, que ele me disse, dizendo aqui todo mundo é inocente. E é verdade. Dentro de uma comunidade carcerária, a inocência é 99,9%. Os presos ajudavam eles a comer, porque eles não podiam nem comer, eles não podiam tomar água, eles não podiam... O Oswaldo, o Davi e o Vicente ficaram 18 meses numa solitária embaixo da terra. Eles passaram por provações muito fortes colocadas pela polícia. Mas eu queria voltar também numa parte o seguinte, quando o senhor vai buscar o depoimento deles, por que o senhor acreditava que eles poderiam estar envolvidos com o Leandro? Do caso Leandro. Foram eles que confessaram, supostamente, o sequestro do Leandro. Por isso que eu fui designado para interrogá-los. E no interrogatório, eu já senti que havia uma certa insensatez nas declarações que eles prestavam. Quando veio o Oswaldo, eu perguntei a ele, olhando nos seus olhos, falei, Oswaldo, você é culpado, você fez esse tipo de crime?
conta para mim a verdade. E ele me olhou fixamente e falou, doutor, eu não fiz esse nem o outro. O senhor chame as outras pessoas, e em particular, um por um, e eles vão confirmar o que eu estou lhe falando. Novamente, eu chamei individualmente os outros todos, e eles foram unânimes em dizer que não participaram de nada, que faziam aquilo por medo. E o senhor me contou agora há pouco, a gente teve um problema técnico, antes de voltar, que o promotor tinha consciência de que os guardas da prisão torturavam eles, batiam neles. Olha, eu não sei te dizer se ele sabia se eram os guardas ou não, mas ele tinha conhecimento das agressões, das lesões, sim. E nada mais podia ser feito? O senhor avisa o Ministério Público e não tinha mais o que ser feito? Não tinha mais para quem falar que eles estavam sendo torturados? Na verdade, havia uma aceitação, e quando determinadas autoridades tomam algum tipo de atitude, ou o sujeito é culpado ou tem que ser. Uau! Ou seja, não tem mais como voltar atrás, é isso? Exatamente, não tem como voltar. E foi o que aconteceu, porque, lamentavelmente, errar é humano. Agora, perceber o erro é nobre. Você pedir desculpa pelo erro e não errar novamente é nobre. Doutor, o senhor estava me contando, o senhor estava falando uma coisa que é muito estarrecedora, que é, não tinha mais como voltar atrás para o sistema, né? O sistema já tinha colocado... Num todo. Você imagine o juiz que autorizou levarem 2 pacientes de dentro do fórum para a sala de uma tortura. Como é que ele vai se colocar posteriormente a isso se não houvesse a confissão? Eu vou dizer mais um fato, só mais um fato. Todos. Naquele acesso que eu tinha dos telefonemas, eu tive acesso também ao telefone da falecida juíza. E ela tinha ligações da casa dela, o batalhão da Polícia Militar, até 1h da manhã. No dia que eles foram presos? Será? No dia do interrogatório, o que será que ela queria? Porque eles falam, inclusive, que eles lembram, o Davi é certeiro e o Oswaldo também, eles falam de ver ela na casa do Strauss, né, lá do Strauss. Eu não posso te falar nem sobre a tortura, porque eu não participei da investigação do caso Evandro. Eram 2 casos conexos, o meu era o caso Leandro, eles já estavam presos, já tinham participado do evento tortura, lamentavelmente, confessaram, porque eu vou te dizer uma coisa, velho, nem o maior bandido facínora, ele confessa um delito como esse. Jamais, jamais, 7 pessoas confessando um crime como esse, jamais. E outra coisa que é preciso, se você completa 2 pessoas para você interrogar, essas 2 pessoas te trazem um álibi. Se você traz 7, é difícil, você faz o meio-campo ali. O que foi feito? O que foi feito? Tá? Testemunhos que poderiam ser álibis foram usados, foram amedrontados, e pode falar com eles, que eles vão participar e falar o que eu estou dizendo aqui. Como que é essa história desses 7, porque é o que eu, conversando com eles, eu digo, eles não confessaram, né? Eles contaram uma história que lhes era contada. Eles não sabiam nem do que eles estavam falando. Eles não sabiam que criança, quem é, quem que entrega. E ali você, hoje, ainda mais com as fitas abertas, hoje você percebe bem isso. Como que se constrói essa história? Quem constrói? Beto, quem é o freio para uma história mal contada, se não é a mídia? Quando a mídia vai ter um encontro a uma história que lhe convém, não tem como voltar, porque se a mídia fosse saber os 2 lados, verificaria da impossibilidade de acontecer aqueles fatos. Deixaram que um psicopata viesse e manipulasse todos os teatros, todas as formas de condução de investigação. E você tem que ver, inclusive, aquele grupo que se formou, o Grupo Águia, não corresponde à Polícia Militar. Eles eram integrantes da Polícia Militar. Mas a Polícia Militar, ela tem uma eficácia e uma capacidade que não é imensurável, tá?
a capacidade da Polícia Militar. Não esse grupo Águia, que foi feito de uma maneira inóspita. Não, mas quem é o que eu... Tem dois pontos aí. Um, que o psicopata que o senhor diz é o Diógenes. É ele que constrói, Perfeito. ele que cria essa história ligando todas essas pessoas. Perfeito. Não é isso? O senhor sabe por que ele fez isso? Olha, existem alguns tipos de situações que chegam até o nosso conhecimento e que nenhuma dessas situações foram confirmadas pelos integrantes, pelos participantes. Envolvimento com o pai, que seria responsável da separação do pai e da mãe, tudo isso sempre foi negado pela dona Celina, dizendo da paixão que ela tinha pelo seu alvo, e isso de nada acresceria. Hoje, você vem trazer um fato como esse, mas o fato que ele tinha um ódio muito grande, que só ele pode falar de onde vem esse ódio. Se você vê-lo no seu testemunho junto ao júri, você vai verificar, você que não é policial, que é um homem jornalista, que mexe com a mídia, vai verificar que ele está mentindo. Por quê? Um cara que foge o olhar, que fala coisas desconexas, que são tudo coisas que nós aprendemos para ver um interrogado mentir. Como que o Diógenes consegue convencer o Ministério Público com aquele dossiê Magia Negra, que é o dossiê que cria esse crime absurdo contra essas 7 pessoas? Por quê? Olha, lamentavelmente, eu volto a repetir para você, né? Ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas, que inclusive têm integrantes do Ministério Público, que são altamente competentes, são pessoas do mais alto valor, são pessoas equilibradas. Agora, sempre em toda atividade, tem alguém que pode ter se tornado um leviano. E foi de acordo com aquela história, sendo que aquilo traria, não sei, uma mídia para o seu lado, ou qualquer coisa assim, e deixou que as coisas fossem levadas por aquele caminho. Tá? Talvez vocês não saibam, mas eu tenho um apreço muito grande no lado particular pelo ex-secretário da Segurança Pública, o doutor José Moacir Favete, mas ele foi, na época, mandado embora da PF ou qualquer coisa assim, forçado, não, desculpe, eu falei o termo errado, ele se aposentou da PF, quando teve o caso Mirândola, era um caso de uma carta-bomba, onde ele apontava uma pessoa como sendo o autor, e posteriormente veio saber que não era o autor, era um outro. Então, isso na época, eu acho que você é muito novo ainda e não se recorda disso. Claro, isso é um lapso temporal, mas existiu esse fato, né? Ou seja, o Favete fez a mesma coisa antes, no caso Miranda. De certa forma, sim. E agora, acusou também, alguém que não praticou. E vai até o fim. Não volta atrás. Vai até o fim. Ele tinha interesses políticos na época, diga-se de passagem. Tá? Nós temos que saber de tudo isso. Está me entendendo? Temos que verificar determinadas situações. A corporação de pessoas que deram em condição para que tudo fosse se tornando verdade. Ou seja, existia... o que o senhor está me contando é que o secretário de Justiça, o Ministério Público... Desculpa, o secretário de Segurança, o Ministério Público, os promotores dentro do Ministério Público, os outros policiais, todo mundo sabia das torturas e sabia, inclusive, que eles eram inocentes? Sim, as pessoas sabiam da tortura. Se eles sabiam que eram inocentes, eu desconheço. Mas era fácil perceber. Se alguém realmente resolvesse falar, por que eles não deixaram, vieram me procurar para que eu fundamentasse? Sim. Sabe? Porque você, quando alguém fala alguma coisa, você procura falar, então você me fundamente. Se a pessoa tem legalidade, aquilo que ele fala é pertinente, então você dá voz. Sabe? Como a tortura como meio ok para que eles se confessem, é isso? Exatamente, olha. Então, já que eles foram torturados, mas praticaram o fato. Foi mais ou menos assim. Então, nós aceitamos que eles foram torturados para descobrir que eles fizeram aquilo.
O senhor acha que até o contexto histórico era permitido mais, porque era 1992, fazia só 7 anos que a gente tinha saído da ditadura militar. Até mesmo essa proximidade à ditadura fazia com que as pessoas, principalmente do Ministério Público e tudo mais, aceitassem ainda a tortura? Porque hoje eu não consigo ver isso dessa maneira. Ou estou tão errado assim? Não, você está certíssimo. Já na oportunidade, já não era aceito nenhum tipo de tortura, nada nessa circunstância, até porque esse negócio de você conseguir, através do ilícito, eu procurei, de repente, me aprimorar com esse caso, que hoje eu dispenso a confissão. A confissão, para mim, não é um meio de prova. Eu procuro os instrumentos do crime para chegar na minha convicção de autoria. Com certeza, se houver a possibilidade de exames realizados ou com convicção, de acordo com testemunhas e investigações praticadas. Entendeu? Então, isso lamentavelmente aconteceu e eu tive que me curvar. Eu tirei a pena de morte a partir desse caso. Como é que você, um caso como esse, qual é a sentença para umas 7 pessoas que mataram uma criança supostamente no ritual de magia negra? Sim. É a morte, não tem como. E aí teria como devolver a vida de 7 inocentes? Então, eu refiz totalmente o meu pensamento sobre a prisão, sobre a pena de morte. Doutor, como é que a Polícia Civil aceita, naquele momento, ser tirada da investigação de um caso e permite que um grupo da Polícia Militar entre para investigar no caso Evandro? Como foi isso dentro da corporação? Como que o delegado-geral aceita? Como que foi essa troca de poder? O delegado-geral é subordinado ao secretário de Segurança Pública. A partir do momento que o secretário de Segurança Pública concorda com o fato, ele é a pessoa indicada. O delegado-geral não tem competência para dizer não, não vai, fique. Ele mandou tirar, foi tirado, foram os outros. Aí o que aconteceu? Os outros, por ego, então falaram, nós vamos ter que descobrir de qualquer maneira, e fizeram o que fizeram. Não, porque eu digo o seguinte, é pela, inclusive, constitucional, que quem investiga é a Polícia Civil. Já de 88 já era assim. E então, para mim, é surpreendente que a própria Corporação da Polícia Civil tenha permitido, de alguma maneira, ele não podia fazer nada. Mas a Polícia Civil, vocês se sentiram, pelo menos, constrangidos à época, assim? Ficamos bastante constrangidos. Eu tenho uma notícia de jornal que, posteriormente, se você me mandar um WhatsApp, eu te passo, aonde o procurador ameaça o delegado-geral e eu e mais outros de prisão, Por quê? que era o doutor Celso Carneiro do Amaral. Você vai presenciar e ler. Eu tenho isso. Mas ele, eu tenho isso. Ele prenderia por quê? Porque ele era o cara. Ele achava que estava desrespeitando as ordens e tudo mais, que estavam fazendo aquilo para encobrir determinada pessoa, entendeu? E ele simplesmente se convenceu daquele fato da declaração do Diógenes. Ele tomou a declaração do Diógenes a termo e dali foi feita a investigação que estava no papel até hoje. Ou seja, doutor, foi um prato cheio de egos, é isso? As pessoas estavam gostando de aparecer, inclusive. Exatamente o que você colocou. A aparição na mídia. Eu repudio hoje, Beto, porque, na verdade, nós, delegados de polícia, muitas vezes somos procurados e dispensamos um horário nosso para fazer uma entrevista, para dar um... Isso traz, dentro de algumas pessoas, uma massagem no ego que é contraproducente à investigação. O sujeito querer aparecer, dar uma resposta rápida, tudo isso está errado. Percebe? Ele tem que ter o prazo necessário para responsabilizar o culpado, não a celeridade para responsabilizar o inocente. Doutor, se o senhor pudesse, o senhor retomava o caso Leandro Bossi para tentar descobrir o que aconteceu? Olha, Beto, eu retomaria sim, se eu tivesse o respaldo do próprio Ministério Público, do Poder Judiciário, do Delegado-Geral, do Secretário da Segurança,
Está me entendendo? Para que nós fizéssemos um trabalho e chegássemos aí até o grande responsável. Porque esse ainda é um caso aberto. O Leandro ainda é desaparecido. Ele não é um caso fechado. Mesmo que não fosse eu o delegado designado para o caso, só o desarquivamento traria para vocês o convencimento de que esse delegado que agora vos fala, 30 anos depois, naquela oportunidade, já desconfiava daquele cadáver. Aquele cadáver... Então, Fala. Ali está perpetuado o nosso pedido de DNA do cadáver com Paulina e João Bosch. A família pode solicitar isso? A família pode, se quiser, pode. Mas eu duvido que a Paulina faça. Mas o João já falecido, já coitado. Falecido, é. Os filhos talvez, mas através da mãe. É. Eles têm que ter autorização. O Lucas... Acho que tem o Lucas, né? Tem o Ademir, que é o irmão de pai e mãe do Leandro. E tem o Lucas, que eu entrevistei os dois. E tem o Lucas, que na verdade nasce no ano seguinte do desaparecimento do Leandro. E ele que hoje é o designado pelo pai para continuar no encalço de encontrar o irmão. Ele conseguiu, inclusive, que a Paulina e o Ademir fizessem a coleta de DNA para ficar no banco de dados do Paraná, ali, para ver se algum dia encontra ou dá match em alguma pessoa que aparece. Então, inclusive, ele já pôs os dois como DNA. É bom saber, posso passar para eles que se pediu desarquivamento... Vocês concordariam em fazer o exame de DNA com aquele cadáver? Acho bastante interessante. Aquele cadáver tinha elementos físicos que comprovassem ainda mais o seu olhar, tipo, o tamanho do corpo podia ser... Mais o Leandro do que o Evandro. O Evandro era um gurizinho pequeno, o Leandro já mais desenvolvido. Então, até mesmo o tamanho do cadáver teria mais condições de ser do Leandro... Poderia ser. Poderia ser. Eu acredito, já disse anteriormente, que o Diógenes conseguiu esse cadáver por intermédio de alguém. Mesmo o lugar onde ele conseguiu daquele outro cadáver, da ossada que ele consegue lá. Eu acredito nisso. Agora, acho interessante fazer um exame de DNA, sim. Paulina, Lucas, o Ademir, junto ao cadáver ali. Aí existem dois caminhos que o senhor coloca aqui de investigação, vê se eu estou entendendo. Um, que aquele cadáver é o Leandro, porque o Leandro morreu de alguma coisa, ele precisava de um outro menino com as mesmas características do Leandro para fazer o sequestro, pega o Evandro e vende lá para adoção internacional. Ilegal. Adoção ilegal. Então, aquele cadáver é o Leandro. Outra linha é, esse cadáver é um cadáver de algum coveiro ou de algum IML que ele tem acesso, colocado ali para tentar dar uma história sobre o Evandro, pega um dente de leite do Evandro, manda para terceiro exame de DNA para bate que é o Evandro, e ali se cria esse tumulto todo para fazermos os bruxos de Guaratuba. Assim, o Diógenes consegue colocar todos os desafetos dele no mesmo balaio, destrói a família Abage, acaba com a Celina, acaba com o Oswaldo Marceneiro, que ele tinha problema também, com o Davi, ele se resolve, é isso? Você foi muito feliz, Beto. É dessa maneira, tudo como você falou. Parabéns. Muito obrigado. Mas nesse segundo aqui, esse corpo não é nem de Evandro e nem de Leandro. Sim. Então, Leandro poderia estar vivo fora do Brasil. Poderia estar vivo fora do Brasil. Eu tenho uma convicção diferente, tá? Mas isso é relação. Eu não posso falar isso, dizer não, é isso, não. Agora, com certeza eu posso falar para você, com certeza, aquele cadáver encontrado não é do Evandro. O Evandro é certo para o senhor, então nos dois caminhos o Evandro não é.
O Evandro não é. Ele O estaria Evandro vivo. não é. Eu acredito que sim. Hoje, um homem de 30 e poucos anos, 37 O anos, senhor chegou 38. a falar isso para a família do Evandro? Não, não consegui, porque todas as vezes que eu tentei falar e procurei falar para a dona Maria, eu nunca vi uma mãe que preferia acreditar que o seu filho tivesse morto e não vivo. É porque ali É uma também. coisa meio estranha. Mas Você perguntar para uma mãe se o filho dela tem a possibilidade de estar vivo ou de estar morto, ela vai procurar sempre a possibilidade de ele estar vivo. eu concordo com o seu olhar, mas eu acho também, se eu posso dar minha opinião, também para Claro. essas famílias que, quando desaparecem, às vezes é melhor você ter um corpo para enterrar e chorar e encerrar, do que essa coisa perpétua de onde ele estará, se está comendo, se está com frio, se está feliz, se lembra de mim, se chama por mim. Eu não sei, às vezes eu entrevisto essas famílias de pessoas desaparecidas, muitas delas me falam que preferiam já ter o corpo, chorar a morte, encerrar. Eu acho que deve ser difícil ter uma pessoa desaparecida, né? Concordo com você, mas nesse caso existe um egoísmo muito grande, porque tem 7 pessoas acusadas Concordo, é injustamente. verdade. Não. Entendeu? Nesse... Então, aí é que vem o egoísmo. Porque qualquer Tá mãe, certo. ela quer sempre acreditar que o seu filho, se existe alguém que dá a possibilidade a essa mãe do seu filho estar vivo. E tem outra, é com fundamento. Ninguém está dizendo aqui que o filho dela está na Disneylândia no lugar do Mickey ou do Pateta fazendo o trabalho. Não. Ele foi levado, tá? E na oportunidade aconteceram esses fatos que eu disse anteriormente, que é no mínimo estranho. Como é que alguém tem essa capacidade? Ô, doutor, naquela época tinha aquela traficante de Arlete Lu. Arlete Lu. Vocês chegaram a investigar ela? Ela poderia ter relação com esse Eu caso? estive, Roberto, eu tive várias vezes com a Arlete Lu, dentro da cadeia eu tive, tá? A Arlete Lu tinha um respeito muito grande lá dentro da cadeia, me recebeu dentro da cadeia, na época tinha um programa policial bastante conhecido, onde eu ia aparecer, todas as presas ficaram ali comigo, assistiram o programa, tá? Tive a oportunidade de estar lá. A Arlete Lu teve, sim, o seu trabalho com algumas crianças, outras pessoas também tiveram, mas nada comparado a esse fato. Porque esse fato você tem que colocar no quadro alguém que viu de duas formas. A mesma pessoa que viu sequestrar indica quem foi o autor do outro crime. Então, isso, no mínimo, é muito estranho. Isso é muito estranho. Aí tira a Polícia Civil, põe a Polícia Militar, aí fica junto com a Polícia Militar, não sai de jeito nenhum. Você não está com 2 PM2 juntos. Está me entendendo? Então, com medo que alguém... Porque na Polícia Civil não tem esse tipo de coisa de bandido vai lá fazer malvadeza com ele. Não. Nós vamos fazer o que estamos fazendo desde o início, investigando. É isso que a Polícia Civil faz. Investiga e, quando chega ao autor, prende. Eu entendi melhor agora o que o senhor quis dizer com relação à mãe do Evandro ter preferido, naquele momento, determinar que aquele é o cadáver e que tudo aquilo aconteceu, é colocar 7 pessoas inocentes na cadeia. Exatamente. Né? Doutor, exatamente. como foi para o senhor, por exemplo, o senhor chegou a conversar com o Diógenes? O senhor chegou Nunca. O senhor encontrou com ele? Eu encontrei com o Diógenes uma vez no júri, onde ele era testemunha de acusação e eu era testemunha de defesa. Uma hora eu saí da sala, fui tomar um café, um ar, e ele também estava saindo da sala, me encontrou de maneira rápida, ele voltou para a sala sem dar uma palavra comigo. Nunca ele falou comigo. Nunca. Fala nunca? Nunca ele falou comigo, até porque, dentro desse quadro, a pessoa que eu procuraria, no final, trazer para os autos era o Diógenes. E ele tinha consciência disso? Claro que sabia. Claro que sabia, pois ele não conseguiu o seu intuito com um delegado,
tá? Que foi colocado ali pela juíza, diga-se de passagem. Não sei qual o interesse dela, talvez, não sei. Não vou querer aqui ser presunçoso nem nada, mas achou que talvez eu fosse a pessoa indicada. E lá fui eu. O Diógenes, inclusive, nesse julgamento, ele fala de uma fita que o Oswaldo tinha confessado que tinha matado o Leandro da mesma maneira. Não tem uma história? Que essa fita nunca apareceu e apareceu agora. Assim, teve um repórter da CNT, se eu não me engano, o Vladimir, que apresentou essa fita para a PM. Nunca chegou às minhas mãos essa fita, e essa fita também não acrescentaria em nada. Isso foram coisas gravadas, interceptadas, montadas, são, na verdade, interrogatórios que não levavam a nada, mentiroso. Não, e que só prova, na verdade, que eles foram torturados para falar até sobre o Leandro. Ah, falaram, claro. Eu falaria até sobre Noé. Falaria até sobre Noé. Concordo. A Beatriz até fala para mim que só não foi muito para frente essa história porque não tinha como... A Celina estava fazendo a mudança da filha dela, que é casada com um juiz. Ela estava no dia no fórum da outra cidade, as pessoas viram a Celina lá. Então não teria como ela, no dia do sequestro do Leandro, ela estar na cidade. Então por isso que ela também, eles começam... Mas e a única pessoa que sabia dessa fita era o Diógenes. Sim, claro que era o Diógenes. E isso não prosperou, na verdade, com referência ao Leandro, na negativa do próprio Oswaldo. Sim. Porque, a princípio, a nossa designação só se deu porque houve uma confissão. Confissão de que maneira? Sob tortura. Confessaram ali, confessavam o que quisesse. Se colocasse todas as crianças sumidas do Paraná, eles confessariam todas. Mas uma coisa que eu agora cada vez mais entendo, Oswaldo, de chamar do anjo de luz dele, é que você não negou para ele a inocência dele. Você entendeu a tortura e também a inocência, porque você poderia falar, não, ele foi torturado, mas ele confessou. Tortura não pode, mas ele matou. E o senhor sempre achou que eles eram inocentes, desde o dia que o senhor conheceu eles? Neto, são 46 anos de atividade policial hoje. Talvez eu tenha mais idade de profissão do que você de idade. Não, e naquela oportunidade, eu me convenci que realmente não tinha nada a ver pela circunstância do caso, pelas palavras que eles falavam, pela maneira que colocavam. Não existia nexo naquilo. Não existia nexo. E eu não entendia como as pessoas não compreendiam isso. E até hoje não compreendo. A minha indignação, mostrando a você, é justamente isso. Por que as pessoas, naquela oportunidade, por que repórter, que hoje é de veículo de edição nacional, de emissora de destaque, não questionou? Por que isso? Por que sofrer eu? Por que sofrer o outro? Por que sofrer aquele outro? Por que o senhor acha que não fizeram nada? Eu acho que a mídia ficou satisfeita com aquele noticiário, porque dava um ibope imenso naquele horário e, de repente, todo mundo ali envolveu religião, política e criança. Imagine você, só faltou carnaval e futebol, o resto tinha tudo. Doutor, como foi para o senhor viver? Porque hoje, com a chegada das fitas, então, com as fitas originais, que mostram que eles realmente foram torturados, e a tortura que você ouve ali são de pessoas fazendo um relato de algo que está sendo falado para eles que eles têm que falar, porque eles não sabem nem sobre o que eles têm que falar. Como foi para o senhor viver todos esses anos sabendo que 7 pessoas inocentes estavam sendo presas, julgadas, condenadas moralmente, pela mídia, pela sociedade, pela justiça, e o senhor sabendo que eles eram inocentes, torturados? Como é conviver com essa angústia? Muito difícil, Beto. Muito difícil. Procurei de todas as maneiras com quem eu tive contato. Tive contato com o De Paula falecido, algum contato com o Davi, nenhum contato com o Oswaldo,
pouquíssimo contato com a Beatriz, muito contato com a Celina. E sempre procurava dizer para ela ter forças, porque nem ela nem eu podemos morrer antes da verdade real aparecer. E isso é o que me motiva, nesse momento, a fazer essa entrevista com você. É acreditar que isso possa transcender fronteiras e que nós possamos amanhã encontrar esse menino, que hoje não é um menino, é um homem, Evandro Caetano. E você falaria, o que você gostaria de falar para eles, para os 7? Eles devem assistir, eles vão assistir, devem estar assistindo a gente agora. O que você falaria para eles? Volto a repetir o que eu já falei para o Oswaldo, e vou dizer agora. Em nome da humanidade, eu quero pedir desculpa. É isso. Desculpa por tudo. Desculpas pela sua inocência, por ter sido torturado, desculpa por ter sido colocado num teatro da qual eles não fazem parte dessa peça. Eles precisam, eu concordo com o senhor, acho que todo mundo deveria pedir desculpas para eles, porque eles realmente, deve ser muito, muito, muito difícil se colocar nos sapatos deles. Deve ser insuportável você ser inocente e ser... Para eles, insuportável. E para mim, inadmissível. Porque o aprendizado é muito grande. Porém, a dor interior, e sabendo de tudo isso, como você colocou, é extremamente dolorido. Porque isso pode acontecer comigo, com você ou com qualquer pessoa. Ainda mais o senhor sendo um homem da lei e que trabalha para que a justiça seja feita. Deve ser ainda mais angustiante. Eu procuro sempre a verdade. Eu sempre, em todo trabalho que eu faço, eu procuro a verdade. Doa a quem doer. Pode ser quem for, eu procuro a verdade. É em cima disso o meu trabalho. Doutor, tem alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Alguma coisa que o senhor queira me contar que eu não entrei? Alguma coisa? Roberto, eu acho que eu procurei sintetizar para vocês. Obviamente que eu atropelo algumas coisas, porque eu jogo alguma coisa lá atrás, venho buscar aqui na frente. Para mim, algumas coisas são ainda difíceis de concatenar e trazer tudo direitinho, cronograma de como aconteceu. Então, eu cometo esses deslizes. Então, na verdade, só tenho que agradecer, saber da intenção de vocês jornalística e mostrar a verdade. É esse o meu interesse, que nós mostremos aí a verdade. E volto a repetir para essas pessoas as minhas desculpas. Doutor, muito obrigado. Espero em breve entrevistar o senhor sobre outros casos também. Roberto, foi um prazer muito grande. O prazer eu foi muito. De nome. Você é extremamente competente, simpático. Obrigado. A Carla também. Também. Eu estou à disposição. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Fica um pouquinho, só vou fazer uma cabeça de despedida e já dou tchau para o senhor. Só um minuto. Tá legal. Conversei com o doutor Luiz Carlos de Oliveira, que foi o delegado à época do caso Leandro Bossi, extremamente interligado ao caso Evandro. Como o Oswaldo Marceneiro disse, ele foi a primeira pessoa que acreditou nele, Oswaldo, que ele estava sendo torturado e que ele era inocente. Talvez ali tenha sido o primeiro momento do Oswaldo de ter esperança de que um dia todo mundo soubesse que ele era inocente. Então, o doutor Luiz Carlos tem esse grande mérito em toda essa história. Obrigado, até a próxima.